Eu declaro que seu dia será abençoado. Eu declaro que as bênçãos de Deus te cercarão, te cobrirão. Eu declaro que os milagres seguirão você aonde estiver. Eu declaro que bênçãos virão sobre a sua vida. Milagres estão acontecendo neste momento em sua vida, ainda que você não esteja vendo nem percebendo. Mas as potentes mãos de Deus estão a te guardar em todo o tempo, estão a te proteger, a te livrar de todo o mal. Aquilo que você nem pode ver, você está sendo livrado neste momento. Eu declaro que Deus está guardando a sua vida, a sua entrada, a sua saída, aonde você colocar a planta dos seus pés será abençoado, aonde você tocar será abençoado. Sua casa, sua família, seus negócios estão sendo guardados por Deus, estão sendo abençoados por Deus. Eu declaro a vitória sobre a sua vida. Aleluia. Eu sempre fui de fazer planos para a minha vida, de projetar coisas que queria que se realizassem em minha vida. Sempre fiz projetos em minha vida. Passava durante o ano planejando o que faria no decorrer daquele ano. Apesar de às vezes lançar alguns projetos grandes, eu não sabia como iria realizar. Às vezes pensava, achava que até não daria certo, mas eu ousava acreditar nos meus projetos, ia fazer, ia sonhar sobre ele, mesmo ainda não sabendo como iria acontecer, não tendo um conhecimento tão profundo ainda sobre este assunto. Mas eu sabia que eu precisava planejar algumas coisas em minha vida. E sempre esses projetos que eu fazia, eu conseguia realizar ele de uma maneira ou de outra. Esses projetos eram realizados. Às vezes eu nem sabia como acontecia aquilo, parava e analisava depois e pensava: nossa, que projeto, como que eu consegui fazer isso? Eu não sei como que eu consegui, mas quando eu começava a projetar, a sonhar, a tentar, a ver algumas coisas em meu futuro, eu começava a fazer por vários tempos consecutivos, e escrevia e pesquisava sobre o assunto e via as possibilidades. Às vezes, não via possibilidade nenhuma, então eu parava de tentar achar o como e só ficava vendo aquilo e sabia que de alguma maneira Deus me daria aquilo, talvez nesse momento ou em outro. E sempre os meus projetos eram realizados. Então chegou uma certa fase da minha vida aonde eu pensei comigo: os meus projetos sempre foram realizados de uma maneira ou de outra. Deus sempre trouxe coisas para a minha vida. Eu sou muito grato a Deus por isso, mas eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver os planos de Deus para a minha vida, o que Ele tem reservado para mim. Eu ainda não conhecia a Deus tão profundamente, apesar de ter muitos anos como cristão. Então, naquele ano, eu fiz esse propósito diferente. Conversei com a minha esposa e falei: não vou projetar nada este ano. Eu quero ver para onde Deus vai me levar. Quando eu planejei, eu projetei, Deus me deu. Imagine se eu deixar Deus projetar por minha conta as coisas na minha vida, como será? Então, eu não fiz nenhum plano durante aquele ano inteiro. Eu planejei que no ano seguinte nada eu ia projetar na minha vida. E no final do ano eu ia fazer um balanço do que tinha acontecido em minha vida. Então correu-se aquele ano inteiro. E quando chegou no final do ano, faltando apenas alguns dias para vencer aquele ano, eu fui fazer o balanço da minha vida, o que tinha acontecido. Espante-se com a conclusão que eu cheguei. Eu imaginei que meus projetos seriam muito mais grandiosos, as coisas aconteceriam de maneira muito maiores em minha vida. Eu acreditava que Deus ia direcionar, ia levar a minha vida de uma maneira que eu não poderia entender. Então, quando eu parei para ver tudo o que tinha acontecido em minha vida, eu cheguei à conclusão que nada aconteceu em minha vida. Eu não tive nenhuma realização, eu não tive nada de diferente em minha vida. Apenas vivi em função praticamente de trabalhar, ir na igreja. Eu não fiz nenhuma melhoria em minha casa, não troquei de carro,
não adquiri imóveis na minha casa, não fiz viagens, mesmo eu tirando férias naquele ano, não viajei. Aconteceu coisas que eu não pude viajar, e chegando ao final do ano, você poderia dizer então, tenha sobrado dinheiro na sua conta, pois você não fez nada, e de uma maneira inexplicável, não sobrou nada a mais. Eu estava exatamente como antes, quando eu fizera outras coisas, quando eu sonhava e planejava. Então, eu fui falar com Deus, e Deus me disse que se eu não planejar, se eu não sonhar, nada vai acontecer em minha vida. As coisas permanecerão como antes. Eu devo sim planejar na direção de Deus, confiar em Deus, mas eu tenho que planejar a minha parte, sonhar em fazer os planos é comigo, não é com Deus. A parte de Deus é na concretização do sonho. O sonho você vai ter que sonhar. Cada pessoa vai ter que ter o seu sonho de vida, descobrir o seu propósito de vida, para que foi chamado, para que foi escolhido. Cada um tem uma área onde vai atuar, que vai ser melhor, que vai fazer melhor, que vai se encontrar na vida. Porém, você precisa planejar a sua vida detalhadamente. Você precisa colocar no papel, escrever as suas metas, os seus sonhos e acreditar que Deus vai te dar as condições. Você não precisa saber como você vai realizar. Você não precisa entender o como, mas comece a planejar aquilo que você quer em sua vida. Se você não fizer isso, a sua vida ficará quase sempre na mesma. Se você não sonhar, se você não planejar, você não vai conseguir fazer. Às vezes você pode ter experimentado coisas de fazer uma viagem e fala que não vai planejar, porque aquela viagem vai deixar para a última hora, para não criar expectativas. E às vezes chega lá naquele último dia, você fala: "Não deu certo, não sobrou, não deu". Mas eu digo para você, se você planejar, se você sonhar ou ousar a sonhar, os seus planos darão certos, os seus planos se realizarão. Você precisa, diante da palavra de Deus, usar isso ao seu favor e começar a projetar em sua mente, no seu intelecto, e usar palavras de fé, de esperança, mesmo quando vier uma palavra do inimigo sobre você, falando que não vai dar certo, que seus planos não darão certo, que você não tem condições de fazer, quando você olha para as adversidades à sua volta, quando você olha para as coisas que te cercam, você vai ver motivos para você desistir, para você largar de sonhar. Mas eu digo, por isso que você deve usar a palavra de Deus em todo tempo. Você deve usar esses versículos, é para este momento difícil. É para esse momento onde a sua mente é alvejada pelas flechas, pelos dardos inflamados do inimigo sobre a sua vida, aonde vai tentar te derrubar, te desanimar, fazer você olhar para trás, fazer você retroceder. Ou assim como a mulher de Ló, olhar para trás, e quando você olha para trás como ela, você fica estatizado pelos seus problemas. Você não consegue, parece que você vai sucumbir em meio a eles. Parece que eles se tornam tão grande. Quanto mais você prestar atenção em um problema, mais fadado ao fracasso você estará. Se você começar a prestar atenção em uma doença sua, grave, será muito mais difícil você vencê-la. Preste atenção em tantos pacientes que têm um diagnóstico de uma doença grave, de uma doença muito grave, como várias existe. Um exemplo, problemas cardíacos graves, problemas renais, problemas de diabetes descompensado, problema de câncer. Quando as pessoas recebem um diagnóstico desse, conhecendo vários históricos, eles só conseguem pensar em sua doença, em seu problema, só conseguem pensar na doença na sua vida. E quanto mais você se preocupa com essas coisas, quanto mais você presta atenção e para de acreditar em Deus,
a deixar Deus agir na sua vida, acreditar que um milagre está na sua vida, você começa a ser afetado por essas coisas, vão afetando a sua mente. A sua mente deve estar blindada, guardada, revestida por Deus. E como se faz esse revestimento? É através do uso da palavra de Deus, declarando na sua vida. Se você não profetizar em sua vida, se você deixar os pensamentos ficarem entrando em você e dominando a sua vida, eles vão dominar completamente você. Você ficará sem ações, a sua fé vai desvanecer, você vai se sentir fraco, acuado, você vai se sentir sem esperança, sem solução para você. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, começar a profetizar, a declarar em todo tempo o milagre de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você deseja. São tantas as áreas, mas você precisa ser específico. Aprenda a ser específico. Aprenda a usar as armas espirituais ao seu favor. Deus irá fazer algo grande na sua vida, mas comece a projetar em sua vida. Se você parou de sonhar pelas adversidades, você até deseja às vezes, mas você não consegue sonhar mais. Desejar é diferente de sonhar. Desejar é você querer algo, você fala: "Eu quero isso para a minha vida", mas você não consegue se imaginar com isso em posse. Sonhar é você estar vivendo um sonho como se fosse real. Preste atenção quando você está sonhando, você está em meio a um sonho, você acorda, aquilo parece que é real na sua vida, foi um fato que aconteceu, você estava vivendo aquela experiência. Isso é sonhar, é viver a experiência como se estivesse acontecendo. Sonhar não é você olhar aquilo de longe, é você estar presente naquilo. A Bíblia vai falar sobre sonhos, que Deus quer realizar os sonhos do seu coração, mas sonho é isso, é você viver. É você viver, é como se acordasse e falasse: "Nossa, parecia tão real. Aconteceu aquela cena comigo e parecia que estava acontecendo realmente". É você colocar isso na sua imaginação, como se você estivesse sonhando realmente com o seu desejo, imaginando os detalhes. Quando você se dá o direito de sonhar, porque você tem o direito, mas tem pessoas que não se dão esse direito mais, acham que isso foi coisa de criança. Que era na infância somente que você fazia, talvez as pessoas falaram para você largar de ser um sonhador e ser realista. A Bíblia vai ensinar você ao contrário disso tudo. A Bíblia vai dizer para você ser um sonhador. A Bíblia vai dizer você olhar pela fé, olhar e ver pela fé. E você ver pela fé não é nada mais além do que você sonhar com o seu projeto e acreditar que ele já é um fato, que no tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Então, a Bíblia vai falar para você ser um sonhador, acreditar nos seus sonhos, projetar. Talvez uma linguagem antiga, eles não tinham tanto recurso de falar mais sobre isso, mas eu digo para você internalizar isso dentro de você, você precisa escrever, você precisa declarar isso em todo o tempo, carregar com você esses versículos, não apenas carregar uma Bíblia no seu celular, carregar uma Bíblia debaixo do seu braço, mas você só lembra da Bíblia quando você vai ler um versículo. Ou quando você vai falar para alguma pessoa sobre a Bíblia, aí você vai se lembrar sobre ela, sobre os versículos, sobre as promessas que lá estão. Mas a promessa é para a sua vida em todo tempo. É para você usar em todo momento para seu favor, a favor da sua família, dos seus negócios. Você deve declarar, profetizar em todo tempo, escrever isso. Quando você lê, fala e escreve, vai ser muito mais fácil de gravar na sua mente. A ciência vai comprovar isso. E você pode comprovar isso também. Se você confiar só na sua memória, eu sinto te dizer, ela pode te enganar. Ela pode dizer que será fácil hoje, amanhã você já não se lembra mais. E passado alguns dias você não vai nem se recordar disso, dessa palavra hoje em dia que é falada. Se você não experimentar fazer na sua vida, amanhã ela vai se tornar mais fraca e mais fraca. Daqui um dia você não vai nem se recordar disso mais. Mas se você vier a praticar isso,
ele vai fazer crescer a sua fé. A fé vai crescer através da prática, é ação. Não é só ouvir. A Bíblia vai dizer que a palavra, a fé, sem as obras, ela é morta. Obras é falar em ação, é você fazer algo. Se você só ouvir na sua mente, preste atenção, às vezes você ouve uma mensagem no culto, na rua, na internet, no rádio, passa alguns minutos depois, você já nem se lembra mais que você ouviu. Às vezes você ouviu 2, 3, 4, mas você já não se recorda mais, porque a nossa mente, se você confiar só na sua lembrança da sua mente, ela é falha, você já não se lembrará mais. Tente lembrar da mensagem que você ouviu na semana passada. Reflita em alguma mensagem que você ouviu, que tenha vários pontos sobre ela. Se você não praticou ela, se você não usou no seu dia a dia, você resolveu experimentar em sua vida, você não vai se recordar dela. Então a Bíblia é prática, é ação com obras. Se você não praticar, a sua fé não será aumentada. Então pratique para que a sua fé seja aumentada, experimente na sua vida. Se você quer viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, pratique em sua vida. Eu quero fazer uma oração. Deixe seu nome nos comentários aqui abaixo. Estaremos orando por toda a sua causa, a sua família. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que precisam ouvir uma palavra. Seja você também um mensageiro de Deus, alguém que vai gerar milagres em alguma vida que está precisando. Deus vai abençoar você também. Pai, eu te dou graças por cada vida que ouviu a sua palavra, pela mensagem que vem de ti, ó Pai. A palavra de esclarecimento, a palavra de despertar, a palavra de fé, de esperança, uma palavra penetrante que faz nos refletir sobre os teus milagres. Eu te dou graças porque as vidas estão sendo impactadas pela sua palavra, o teu mover. O Senhor está agindo em vidas, corações nessa tarde ainda. Nesse domingo, o Senhor está movendo sobre vidas. O Senhor está transformando. O Senhor está resgatando. O Senhor está dando vitória a cada um dos teus filhos em meio a tantos problemas que já se sentem desanimados, se sentem sem esperança, sem fé. Mas eu creio que através dessa palavra, o Senhor está movendo, está tocando, está curando, libertando, trazendo a esperança a cada coração, cada vida. Eu te dou graças nessa hora e eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Aleluia.